E aí pessoal, beleza? Estamos de volta aqui com mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo aqui, como já diz aqui no título, nós vamos falar do Windows 1.0 e como é a funcionalidade desses sistemas hoje em dia. Obviamente esse sistema 1.0 ele não tem ainda é, acesso à internet, como sistemas operacionais que vieram posterior, né, que a gente já consegue fazer alguns testes de compatibilidade de alguns softwares, como até, sei lá, Steam, tem que na área de trabalho também a gente tem o Visual Studio, Epic Games, né? A gente pode testar compatibilidade assim com o sistema hoje em dia, mas se tratando de um sistema bem mais antigo, que é o caso do Windows 1.0, a gente vai mesmo ver como ele funciona, vamos fazer a instalação dele, né? Obviamente a gente vai usar aqui uma inteligência artificial para nos darmos uma auxiliada aqui no MS-DOS, né? Não é uma coisa assim absurdamente difícil de conduzir, mas não é uma coisa que está no nosso dia a dia, né? Até para muitos que está aqui hoje em dia, se colocar para fazer uma formatação do Windows XP é uma coisa um pouco mais confusa em comparação à instalação do Windows 7, do Windows 8, do Windows 10, até mesmo do Windows 11. São instalações mais, vamos dizer assim, mais amigáveis, né? O Windows XP para baixo eu acho um pouco mais complicado fazer a instalação, mas agora tratando-se do primeiro sistema que a Microsoft realmente lançou, né? A gente está falando do Windows 1.0, então a instalação é um pouco mais complicada, no meu ver, né? Porque não basta você pegar igual, vamos dizer assim, o Windows XP, né? Um pouco mais recente, mas não tão recente, que a gente pega uma mídia, colocava antigamente, né? A gente pegava uma mídia, colocava na leitora de DVD, leitora de CD, né? A gente ia ali, ele já dava o boot do sistema, a gente ia no passo a passo ali no próximo, a gente ia fazendo ali o passo a passo da instalação e era uma coisa assim mais embutida, né? Aqui no Windows 1.0 a gente precisa ter o primeiro DOS, né? A gente precisa ter o DOS para a gente conseguir fazer a instalação do Windows. A gente não consegue instalar o Windows sem o DOS. Então é um pouco mais complicado, mas não é nada absurdamente difícil. Mas, né, podendo dar uma auxiliada aqui e ali, é bom que a gente tenha um vídeo bem mais completo. Também aqui a gente consegue fazer bem certinho para vocês também poderem fazer em casa, caso vocês queiram fazer a instalação. Pessoal, vamos lá, não tem mistério aqui. A gente precisa da ferramenta do VirtualBox. Já tem vídeo aqui no canal antigo que eu explico sobre a instalação do VirtualBox, tudo bem. Já tem alguns anos, já tem várias atualizações do software, né? Mas caso vocês queiram, eu gravo um novo vídeo falando sobre o VirtualBox, das atualizações que teve, as novas funcionalidades que vieram a ter, das funcionalidades que vieram a ter e tudo mais. Mas no geral, basta vocês jogarem VirtualBox no Google, vai do site da Oracle, vai estar lá o instalador para download, baixando, fazendo download, né, baixando o VirtualBox, vamos no passo a passo, né, no Next. Não, eu acho que não tem problema salvar ele dentro da C. Tem pessoas que gostam de, quando tem, por exemplo, um SSD, um HD, né, colocam um VirtualBox no D, né, que seria o segundo dispositivo de armazenamento, mas também a gente não vai fazer uma máquina virtual muito pesada, a gente vai instalar um Windows 1.0, ou seja, a gente precisa de um disco virtual de 10 megas, 15 megas, é uma coisa bem leve. Então, né, dá para fazer tudo dentro do SSD. Uma coisa posterior para um próximo vídeo, né, a gente poder instalar um Windows XP, um Windows Vista, que são um pouco mais pesados, talvez isso seja legal, caso vocês tenham um outro HD, né, dentro da máquina de vocês. Né, tem um SSD que muita gente coloca sistema, no D é um HD só mesmo para jogo, né, para outras coisas, né. Mas vamos lá, né? Para o vídeo de hoje a gente vai instalar aqui o Windows 1.0 e vamos fazer o passo a passo aqui, é bem tranquilo de fazer. Vamos lá. Depois do VirtualBox, né, instalado, ele não vai aparecer esse MS-DOS, isso aqui eu estava fazendo um teste outro dia, para ver como funcionava, para ter uma ideia de como trazer aqui para vocês o vídeo. E vamos lá. Não é muito complicado, mas realmente foi útil, né, a utilização da inteligência artificial. Né? No caso, aqui a gente vai usar o Gemini, a inteligência artificial da Google, mas acredito que vocês possam usar a inteligência artificial que vocês estejam mais habituados. Acredito que o ChatGPT, a inteligência artificial da OpenAI, também seja bem completo. O Copilot, a inteligência artificial da Microsoft, também possam dar uma boa auxiliada, né,
no passo a passo, então é bem tranquilo. São as principais, entre outras aí que também acredito que focado na parte de tecnologia eu consiga auxiliar a fazer a instalação do MS-DOS, né? Bom, vamos lá. Vamos começar aqui, dentro do VirtualBox, a gente vamos começar criando o disco virtual. E para isso a gente tem que nomear. Então eu vou trazer aqui, ó, Windows, espaço 1. Ele já verificou, ele já falou que é possível. Aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai manter em Windows Microsoft. Caso você esteja instalando alguma coisa que não seja da Microsoft, tipo um Linux, um Mac, que é da Apple, né, um Mac OS, aí você vem aqui e muda. Mas, né, por mais que seja um sistema antigo, ainda assim está falando de Microsoft. Então esse tipo aqui a gente vai manter. Aqui a gente vai trocar. Não deixem, não vai no finalizar ali direto, porque ele está preparando uma máquina esperando para o Windows 10. Isso aqui tem várias características que são diferentes de um Windows extremamente antigo para um Windows, né, que ainda se usa. Para ser descontinuado em outubro desse ano, 2025. Ainda é um sistema amplamente utilizado e um dos sistemas mais utilizados no mundo atualmente, né? Mas vamos lá. Vamos preparar aqui uma máquina mais antiga. A gente pode colocar aqui o Windows 3.1 ou colocar outros sistemas operacionais, porque são características similares, né? Porque o 3.1, Windows 1.0, Windows 2.0, eles ainda trabalham com FAT, eles ainda trabalham com disquete, né? Com gerenciador float. Então, tanto faz. Mas aqui eu vou colocar outros 32 bits. É importante ele ser 32 bits, que é a arquitetura de sistema. Isso evita erros, mas é possível trabalhar com processador de arquitetura 64 e Windows 32. Mas né, é melhor colocar aqui o mais certo possível. Aqui a gente não mexe nada. O hardware, né? Aqui ele está fazendo uma memória. Memória que ele diz aqui é a memória RAM. A gente não está falando aqui de disco rígido ainda. Então, bom, vamos lá. Aqui, como a gente está falando de um sistema antigo, se eu colocar... Eu vou até colocar a memória demais. Vou mudar aqui, ó. Se eu colocar 10 megas de memória, de utilização de memória, vai dar e vai sobrar. A gente não precisa de 10 megas, mas eu vou deixar 10 aqui para a gente ter uma margem, não dá algum problema, né? Mas, de qualquer maneira, 10 megas, isso aqui vai dar e vai sobrar. Agora sim, disco rígido, 20 GB. 20 GB para um sistema mais atual, vou de novo usar o Windows XP como exemplo, isso aqui é bom, você ter um disco de 20 GB. Mas a gente está falando de um sistema antigo, então a gente colocar aqui para ele, vamos botar aqui 10 megas também, ó. Vai dar e vai sobrar. A gente tem um disco virtual de 10 megas, a gente não vai usar 10 megas. A gente sente, ao longo de tudo, a gente armazenar 5 megas vai ser muita coisa, acredite. Então, a gente pode criar aqui com 10 megas, mas caso você crie ele com 20 gigas ali, 1 giga, não é um problema. Aqui eu vou salvar ele dentro do meu C, para quando é aquilo que eu estava falando no começo do vídeo, para quem quer instalar sistemas mais pesados, tipo Windows 10, né? Quer fazer uma máquina virtual, não só para teste, como a gente vai fazer, mas quer rodar algum software mais pesado, aí é aconselhável até que, se você tiver na sua máquina um outro disco, né? Por exemplo, um M2 e um HD, um M2, um SSD SATA, né? Mais de um dispositivo de armazenamento no seu computador, é aconselhável você instalar, você criar o disco virtual, né? Num disco diferente do que está o seu sistema operacional. Normalmente o sistema operacional ele é alocado no C, mas caso tenha, né? Mas no nosso caso aqui eu vou alocar ele dentro do meu SSD. Não tem problema, porque a gente está falando de um disco muito pequeno, a gente está falando de 10 megas, então não vai pesar em absolutamente nada. Feito todas as configurações e a gente salvou, nós vamos precisar mexer aqui agora em configurações, em armazenamento. Aqui dentro a gente vai precisar adicionar uma controladora float, que é o disquete. Dentro
Dela a gente vai adicionar os disquetes, né? No meu caso aqui, como eu já fiz um teste aqui, ele já veio carregado aqui algumas coisas que eu criei, que são esse MS-DOS 1 imagem, esse Windows 3.1 imagem. Isso aqui foram imagens que eu criei, mas a gente não vai precisar mexer nisso para fazer a instalação do 1.0. Isso aqui foi uma outra coisa. E na verdade a gente vai precisar acrescentar. No meu caso eu já acrescentei, mas para você essa lista vai vir toda em branco. Então o que a gente vai precisar fazer aqui? Você vai precisar baixar na internet o MS-DOS e o Windows 1.0. Eu já fiz o download, eu coloquei na minha área de trabalho, e vocês puderam ver lá no começo do vídeo que tinha aquelas duas pastas, né? Depois eu mostro novamente para vocês, mas para a gente não perder muito o contexto aqui do vídeo, também não ficar muito extenso e tudo mais, ó, eu vou voltar aqui, ó. Área de trabalho de Leonardo, área de trabalho. Dentro da minha área de trabalho eu tenho duas pastas ali, e mais os atalhos dos softwares que eu tenho. Só que esses atalhos nem aparecem aqui, que não faz sentido. Então eu preciso primeiro puxar o MS-DOS, disco 1, e vou abrir. Eu já tenho ele aqui, então ele marca aqui. E a mesma coisa, acrescentar, disco 2, disco 2, MS-202. Eu já adicionei, ele vai aparecer aqui também. Mas vamos lá. Vamos adicionar primeiro um, a gente vai em escolha, ele está aqui. Feito isso, eu vou tentar, na verdade, abrir uma outra controladora para ver se eu consigo jogar o setup do Windows 1.0, propriamente dito. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso aqui. Vamos lá. Adicionar mais um. A gente vem aqui no setup. Para quem está usando pela primeira vez, volta na área de trabalho, onde você colocou, seja documento, sei lá, imagem, música, download, propriamente dito, né? Você vai na pasta onde está o arquivo já descompactado. Você tem que descompactar o arquivo, ele normalmente vem compactado da internet. Você só vai descompactar e coloca onde você quiser, dentro da sua máquina. E aqui vamos lá, Disk Setup. Eu já fiz isso aqui também. Ele já aparece aqui. Para você que nunca fez, ele ainda vai aparecer. Isso aqui vai ser adicionado agora. Então ele vai juntar a lista, né? E você vai fazer isso aqui com todos os outros. 2 builds, vai todas as imagens, né? Que isso aqui lá atrás eram 5 disquetes, aí 5 disquetes que você ia trocando ao longo da instalação, porque não tinha como ter todos os arquivos em um só disquete na época, não tinha essa capacidade naquela época. Então você ia fazendo as trocas de disquete e você conseguia fazer a instalação do sistema. Então você vai adicionar todos esses caras aqui, todos os 5. 2, 3, aí 4, 5. Vocês vão repetir a mesma coisa. Ok. Feito isso, eu quero puxar o setup. Eu quero puxar a controladora de setup. Então aqui eu tenho um dispositivo 1 e o outro dispositivo. Vamos tentar agora dar o start na nossa máquina virtual, aqui no nosso Windows 1, e vamos ver o que vai acontecer. Isso é uma coisa que eu só fiz uma vez, então assim, se não der certo de primeira, a gente tenta de novo, mas aparentemente aqui está certinho. Mas vamos lá. Vamos dar um iniciar aqui. Ligando a máquina virtual, né? Ligando a Virtual Machine. Beleza, já foi de primeira. Vamos ver aqui, ó. Primeira coisa, eu tenho nervoso de trabalhar com a tela pequena. Por mais que fique branco aqui, eu prefiro. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos apertar o botão direito do mouse. Tá vendo que aqui ele apareceu 2 controladores? Com uma pequena listinha. Aqui ele tá já com o Windows. Com Windows não, ele tem coisa aqui misturada, mas vamos lá. Aqui ele tem o DOS e no outro ele tem o Windows.
Então aqui ele não está na ordem correta, está misturado aqui, tá. Mas vamos lá, aqui seria como se tivesse duas leitoras de disquete ligadas na placa-mãe, né, na PCB. E aqui a gente está operando dessa maneira. Ele executou primeiro a BIOS não. Ele executou primeiro o DOS e eventualmente a gente vai executar o Windows, né? Mas por enquanto eu vou deixar aqui o setup desmarcado. Então aqui eu tenho o DOS e na outra leitora de disquete nesse momento ela está vazia. Aqui agora vamos começar a fazer a instalação propriamente dita, né? Aqui é a tela do DOS, ele está pedindo mês, data e ano. Eu posso preencher, mas na verdade é só dar um Enter aqui que ele vai já imputar aqui do sistema. E aqui, de novo, Enter. Microsoft, MS-DOS. Agora que começa um pouco mais a dificuldade, né? A gente tem que instalar. A gente primeiro tem que fazer a instalação do MS-DOS dentro da máquina, para depois eu puxar o sistema para instalar, mas eu primeiro preciso da arquitetura do DOS. Feito isso aqui, vamos dar uma perguntada aqui para o nosso amigo lá, pro Gemini, né? Olha só. Vamos tirar um print aqui da tela, mas para isso ser possível, vamos primeiro abrir ele, já deixei ele até aqui. Aqui tem algumas buscas recentes, não, mas vamos lá. Estou instalando o Windows 1.0 e estou na parte de instalação do MS-DOS. Agora a gente vai pedir assim: quero instalar o MS-DOS. Vou ter maiúsculo aqui. Primeiro, aí eu até gosto, né, de dar um contexto melhor. Não é uma coisa assim necessária, né, mas vamos ver se eu consigo fazer aqui. Ai, que confusão já, né? Bota aqui. Vou tirar um print aqui da tela. Tira aqui. Eu vou jogar aqui dentro. Pronto. Mostrar raciocínio, mas não precisa mexer com nada disso, não. Você está se aventurando a instalar o Windows 1.0. É uma ótima maneira de conhecer a história da computação, incrível. Vamos lá. Agora o objetivo é preparar o disco, que será o drive C. Aí vamos no passo a passo aqui. Passo 1. Primeiro você precisa criar a partição. No prompt A, digite fd e sk. Iniciar promete que a instalação, ok. Então vamos lá. Vamos dividir aqui as telas, que vai ficar bom pra gente conseguir ir fazendo aqui o passo a passo. Isso aqui posso colocar até embaixo. Isso aqui a gente deixa do jeito que tá. Vamos lá então. Vamos colocar aqui nessa janela. Não adianta, pessoal, dar Ctrl+C, Ctrl+V. Isso aí, né? FD. É tudo maiúsculo, não, ele botou ali maiúsculo. FD e SK. Ok. Aqui ele está falando sobre a criação e partição do MS-DOS. Eu vou jogando aqui o passo um por um dentro do
dentro da IA, né? Mas eu acredito realmente que seja um. Mas quem quiser dar uma acelerada nessa parte do vídeo, né? Bota um tempo mais rápido para ser mais objetivo, né? Mas para quem quer pegando, fazendo passo a passo aqui mais lento, vamos juntos aqui fazendo a instalação. Vou jogar assim. E agora? Excelente, você está exatamente onde deveria estar. O programa já sugere a opção 1. Qual é a correta? Eu imaginava que ia ser a correta, mas vamos lá. Vamos fazer um passo um por um, né? Aqui deve ser o create, vamos ver, depois, programa, ok. Ele já dá aqui, nem precisa ficar copiando. Ele já pede para create primary device, partition, enter. Marcar aqui de novo a janela, dá um enter. E o programa vai perguntar se você deseja usar o tamanho máximo disponível para a partição e torná-la ativa. Do use size, do exatamente isso. Aí ele fala para falar que sim. Então ele já está com Y ali, eu só vou dar um enter nele. Ok. Depois disso, o F irá configurar a criação da partição e pedirá para você reiniciar o sistema. Quando ele pedir para reiniciar a máquina virtual, continue com o passo 2, formato da minha máquina. Ok. Mas aqui ele está falando para inserir DOS, disquete. Ok. Vamos perguntar aqui. Bom, não tem mais o que perguntar. Ele estava pedindo para inserir ali a partição. Mas eu acredito que esteja certo. Esteja tudo certinho. Tá. Vou jogar um aí agora. Vamos ver o que ele vai nos falar. Perfeito, depois a gente usa a máquina, depois ele voltou para o prompt. Isso é exatamente o que deveria acontecer. Agora que o disco rígido C já está particionado, o próximo passo é formatá-lo. No prompt A, digite o comando formate C. Ok, vamos lá. Pessoal, essa aqui é uma coisa que quando eu fiz a instalação da primeira vez, eu percebi, ó. Vamos jogar aqui. Formate C. O meu teclado que eu estou usando, ele é com C cedilha, ele é padrão brasileiro. Então, se eu jogar aqui normalmente para ele colocar os dois pontos, ele vai dar um ponto, ele vai dar interrogação. E se eu jogar ele sem o shift apertado, os dois pontos ele vai dar barra. Agora, se eu pegar e apertar o shift e apertar o C cedilha, ele vai dar 2 pontos. É a configuração, eu descobri aqui no erro, no acerto. Agora eu vou jogar aqui a barra e vou jogar o S. Pronto. O que esse comando faz? Prepara o disco para receber os arquivos. S copia os arquivos essenciais do sistema para o disco rígido, tornando inicializável, botável. Ok. Vamos lá. Depois disso tudo, vamos perguntar aqui para ele o que a gente vai fazer agora. Simplesmente vamos, né? E agora? Porque até agora, pela explicação, a gente tornou o disco inicializável, botável, né?
Uma coisa também importante, né, em relação ao Nulock. Quem estiver instalando vai perceber que não estiver usando o notebook, né, não são todos os notes que tem a luzinha no Nulock, mas durante a instalação é normal que ele desligue essa parte do teclado. Então, talvez seja legal apertar ali o Nulock, caso não esteja funcionando, né. No caso aqui do teclado mesmo, dá pra ver que ele desarmou, mas não é nada demais. Vamos lá. Ótimo trabalho, a formatação foi um sucesso. E o mais importante, a mensagem System Transferred. Beleza, agora ele está falando que o disco C é capaz de iniciar o sistema. Ok, vamos lá. Não vou ficar lendo isso aqui tudo para não ficar chato. Vamos já seguir a próxima etapa. Vamos lá. Vamos jogar aqui o MD. Eu estou escrevendo no lugar errado. Não precisa colocar para capturar. MD 2.2. Acho que é ponto aqui. Agora ele está querendo que eu copie todos os disquetes para dentro do meu disco, né, da minha bipartição, que eu chamo de C. Ok, assim, eu fiz a instalação, né, da primeira vez e não deu exatamente certo pegar todos os disquetes e colocar dentro do C, porque ele ainda assim pediu, né? Mas eu vou fazer aqui o passo a passo, vou copiar todos eles certinhos e vamos fazer juntos aqui, porque pode ser também que da primeira vez que eu fiz a instalação tenha feito alguma coisa errada. Então vamos lá. Joga aqui a contrabarra. Ok, agora vamos lá. A gente já vai fazer o comando de cópia. Antes da gente fazer qualquer coisa aqui, a gente precisa colocar os disquetes para ele copiar. Então, na verdade, eu vou só desmarcar essa imagem. Ele desativou o disquete, ele não tem mais nenhuma fonte. E eu vou colocar aqui, ó. Botar na 0 mesmo. Windows 1, Setup. Mas a gente já tem ele instalado, então tá tudo certo. Vamos lá. Vamos dar um Enter aqui. Ele copiou todos os arquivos, 27 arquivos que estavam ali dentro. Agora, para não ficar chato, enjoativo ficar reescrevendo, você dá seta, né? Na setinha direita. E agora a gente vai vir aqui de novo no disquete. Tira o setup, bota builds. E vamos dar mais um enter aqui. Mesmo processo. 2. A gente vem aqui, nós fizemos o 2. Vamos jogar o disco 3, utilities, e vamos dar um enter nele. Agora nós vamos fazer o disquete 4, que não está aqui. Então, na verdade, não precisa se desesperar, né? Vamos só abrir ele aqui. Ele já até abriu na pasta, certinho. Então, a gente quer o disquete 4. A gente embarca ele ali, joga assim, ó. Já dá um enter aqui. E agora a gente quer o disquete 5. Ok, pessoal, vamos lá. Cortou aqui a gravação, mas vamos lá. A gente terminou de fazer a cópia de todos os 5 disquetes, né?
para dentro da unidade C. Feito isso aqui, estamos de volta aqui no Gemini, né? Vamos lá. Excelente pela imagem, vejo que você copiou todos os arquivos dos disquetes para a pasta C2. A instalação do MS-DOS está concluída. Agora é o momento da verdade. Você finalmente vai iniciar o computador pelo disco rígido virtual que acabou de preparar. Então vamos lá. Ele está falando para remover os disquetes da máquina virtual. Dá até um medo, né, cara? Vamos lá. Tira tudo. Então tá todos os disquetes desligados. Ele fica cinzinho, mas caso você venha apertar o botão direito do mouse em cima dele, ele vai aparecer. E aqui também, eu acho isso aqui muito legal, assim, fugindo um pouco do contexto do vídeo, né? Tá vendo a porta que a leitora de CD barra DVD utiliza? É o IDE. Hoje em dia, a leitura de DVD é SATA. Ali é o IDE, né? Para quem tem fonte de alimentação mais antiga, provavelmente utiliza até um adaptador de IDE para SATA, que é aquele pino mais grosso, né? mais grossinho, né? Aqueles 3 pinos maiores que tem na fonte. Mas isso aí já é uma tecnologia antiga, o IDE. Disco rígido de IDE também ele é bem maior que o disco rígido SATA. Eu não estou nem falando da diferença do SATA, disco rígido SATA de notebook, do desktop. Ele realmente é diferente, ele é maior, mais bruto, né? Acho que a palavra correta seria essa. Mas, enfim, vamos lá, né? Isso é uma das coisas importantes de a gente criar uma máquina virtual, apropriada, né? Porque o Windows 10 ele não vai utilizar o IDE, ele já utiliza SATA, né? Até possível, gente, rodar o 10 em cima de um HD IDE, mas não, caramba. Vamos continuar aqui então. Vamos lá. Desconecto todos os disquetes, não tenho CD, só tô eu e o meu disco rígido aqui IDE também, né? Conexão IDE com a placa, né? Com o IDE é aquela esteira, esqueci quantas linhas são, né? Mas é aquela esteirinha que conectava, né? Às vezes eu conectava a leitura de DVD no HD, o HD que conectava na placa-mãe, né? Na PCB. Para quem é um pouco tem familiaridade com isso, né? Quem pega aquela geração mais antiga, de 2005 para baixo, né? 2005, 2000, 95, já sabe do que é, né? Do que se trata. Caso contrário, joga no Google IDE, que vocês vão ter uma ideia de como era, né, a comunicação nessa época. Mas remova o disquete da máquina virtual, vai ter drive, clique, remover o dispositivo virtual. Inicie sua máquina virtual. Você pode fazer isso. Tá. Ctrl ao mesmo tempo. Eu não sabia disso. Vamos lá. Ctrl mais del. Foi. Marquei aqui. Ctrl mais del. Já não rolou. Ou pelo menu do VirtualBox, né? Vamos lá. Menu. Cadê o menu? Aqui, ó. Tá. Host mais R. Vou reiniciar. Será que eu tô fazendo certo? Acho que sim. Tô cruzar os dedos aqui. Opa, funcionou. Realmente, ele já puxou pelo disco. Ele não tem nenhum disquete aqui alocado. Então, já tá dando certo. Se tudo correu bem, a máquina irá agora iniciar a partir do disco. Em vez do A, ela vai ser a partir do C. E realmente foi a partir do C. Aqui é só você dar Enter 2 vezes que ele já vai voltar nessa tela. Se isso aconteceu, parabéns, você instalou o MS-DOS com sucesso. Está pronto para começar a instalação do Windows 1.0. Olha só. Foi meia hora não, né? Mas pelo menos 20 minutos para a gente chegar aqui onde a gente está, né? Então, vamos lá, né? Vamos dar o contexto aqui para ele, né? Pegar aqui o nosso... Estou com o caps ligado aqui, ficou até engraçado, né? Mas... E agora? Vamos lá. Estamos no disco C, o disco A virou passado. Estamos rodando no C.
Parabéns, missão cumprida. Veja o seu prompt C. Isso é prova que tudo deu certo. Você conseguiu particionar, formatar, copiar os arquivos, remover o disquete, iniciar a máquina virtual e agora está funcionando diretamente pelo MS-DOS instalado no seu disco rígido. Isso é importante. Agora a instalação do Windows 1.0. Agora que a função MS-DOS está pronta, você pode finalmente começar a instalar seu objetivo final, que é a instalação do Windows 1.0. Agora vamos lá. No menu do VirtualBox, vai em dispositivo, drives de disquete. Clique em escolher uma imagem de disco e selecione o arquivo do primeiro disco. Tá, vamos lá. Então, dispositivos, drives de disquete, escolha a imagem de disco. Tá. É mais fácil fazer por aqui, ó. Vamos lá. Provavelmente ele quer isso aqui, ó. Setup. Eu vou até colocar assim. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo. Consegui. Deixa eu ver se eu consigo fazer dessa maneira aqui. Ok. Marco esta opção. Eu sigo com o caps ligado, mas tá bom. Sim, exatamente. Uma marca que você está inserido. Agora você pode simplesmente criar em qualquer lugar. Então tá. Então, digite no prompt C, digite A, dois pontos. Então, A, no lugar errado. A, dois pontos. Agora, setup. Beleza. A única coisa que eu não entendi é porque a gente fez a cópia juntos, né? Dos 3 disquetes, né? E dos 3 disquetes e colocamos eles dentro do disco C. Agora eu estou precisando fazer pelo disquete. Isso que eu não entendi, mas tudo bem. Deixa eu perguntar. Por que tenho que continuar utilizando Peraí, deixa eu pegar aqui os nomes do. Deixa eu pensar aqui uma coisa, peraí. Antes de fazer a pergunta, mas eu acho que ele não fala nada sobre. Ah. Isso que eu não entendi. Se eu já tenho eles no C.
Mas é uma excelente pergunta. Ele... Ok. Então, na realidade, olha só. Ok, vamos lá. O que eu copiei na verdade foi o sistema, foi o C, mas na verdade era para ter copiado o MS-DOS, mas não tem problema. Como o MS-DOS está instalado, eu estou rodando. Vamos tentar, né? Ver o que vai acontecer. Bom, vamos dar um C aqui. Aqui eu já não. Tá, vamos lá. Vamos colocar aqui a opção 2, dar um Enter. Quer saber só a placa de vídeo? Oh, rapaz. Então tá bom. Caramba, 64K. Assim como o VirtualBox simula uma placa de vídeo padrão, um sistema, o VirtualBox é a EVGA. É EGA. É ideal. Então, dígito número 5, EGA. Então tá. Número 5. Beleza. Vamos lá, gente. Agora é uma coisa que a gente nem precisa muito de máquina virtual, não. A gente não precisa nem muito do Gemini para essa parte. Aqui ele está querendo que coloque na leitura de DVD não, na leitura de disquete na controladora Float, o disquete 2, que é o disquete chamado Build. Então vamos lá, direito do mouse, vamos desmarcar o setup e procurar o 2, que é o Build. Dentro aqui, agora a gente só dá um C, ele vai continuar. Agora aqui dentro ele está querendo utilitários. Vamos colocar aqui e marcar o utilitários. E vamos dar um Enter aqui. Ok. Ele está perguntando se vamos configurar uma impressora. Printer Plotter. Realmente acho que é uma impressora.
Mas vamos lá. E agora, eu acho que... Sei, acho que não. Acho que a gente daria um N. Mas vamos ver o que ele vai dizer, se isso influencia alguma coisa pra gente. O instalador agora está perguntando se você deseja configurar uma impressora. Ok, um printer. Uma máquina virtual e não temos uma impressora daquela época conectada, não precisamos fazer isso agora. Pressione a tecla N e vamos continuar. Ok. Então é isso mesmo. Vamos dar um N aqui. Agora, ele está perguntando... Applications Disk. Então vamos lá. Application deve ser esse aqui. Apps. Vou dar um C. Realmente era. Agora, Microsoft Word Program diz que... Vamos lá. Where, né? O inglês está ótimo. C. Cliquei fora aqui da janela. Eu acho que ele só quer que aperte o Enter mesmo, né? Start Windows. Vamos lá. Ok, acho que é melhor realmente ver aqui. Ok. Bom, vamos lá. Mas será que precisa fazer mais alguma coisa antes de startar ele apertando o Windows? Não, beleza. Parabéns, você instalou o Windows 1.0. A tela final está dando instruções exatas para iniciar a primeira vez. Tá bom. Isso foi realmente preguiça de leitura, né? Mas vamos lá. Vou colocar aqui Windows no lugar certo. E agora vou dar o Enter. Rapaz, não é que funcionou. A única coisa aqui que não deu certo foi o mouse. Porque eu posso até tentar capturar, mas... o mouse realmente... o mouse realmente bobeamos. Como é que era pra eu liberar o mouse? Acho que isso aqui já deve dar. Pronto. Que eu joguei um Ctrl Alt Del. Isso aqui já liberou meu mouse. Mas, poxa, que sacanagem. Deixa eu voltar ele aqui. Por quê? Joguei assim, porque não tem a ponteira aparecendo, né? Nossa, que confusão. P minúsculo, o caps continua ligado. Mas tá bom. Se ele te pergunta, esse é um dos problemas mais comuns ao rodar os sistemas operacionais tão antigos. A maneira como o mouse funciona mudou muito. Existem duas causas. A mais provável, conflito na integração do mouse do VirtualBox. O VirtualBox tem um recurso moderno chamado integração do mouse, que permite que a ponteira passe livremente e não entre em... Ok. Bom, a gente tentou capturar ali e ele não funcionou, né? Mas vamos lá. Solução A, mais fácil. Tente acessar primeiro e desative a integração do mouse. Com a máquina virtual 1.0, janela. Parte superior da janela do VirtualBox e vai em entrada. Você está vendo opções, integração do mouse, mas eu só tenho teclado, eu não tenho integração no mouse aqui. Ok, era Ctrl do lado direito, né? Para soltar.
Eu acho que pode ser falta de drives, mas... Bom, eu vou até tirar um printzinho aqui da entrada. Se a gente não conseguir fazer o mouse funcionar, a gente se vira aqui do jeito que dá. Porque não deve ser muito complicado. Está dessa forma. Dá um Enter aqui. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre a ponteira do mouse. Mas se não tiver jeito, a gente dá um jeito, a gente resolve por aqui mesmo. Coloque aqui nos comentários, talvez até um link do vídeo que se você quiser fazer e colocar com o mouse funcionando, coloque aqui nos comentários como você fez. Mas vamos fazer o teste aqui ele sem o mouse, né? Vamos deixar por isso aqui desse jeito mesmo e vamos lá. Não muda muita coisa, alguns atalhos mudam, mas vamos lá. As setas aqui para a gente fazer, para nós controlarmos igual, Alt barra de espaço para a gente mexer nesse menu aqui em cima. E o ESC é o ESC, isso funciona da mesma forma até hoje. Então vamos seguir esses comandos básicos para a gente fazer aqui. Vamos lá. Não sei o que eu estou mexendo exatamente, mas eu acho que eu estou mexendo em alguma coisa que eu não devia. Ok, acho que bugou essa porcaria. Ok, então damos um ESC aqui. Vamos perguntar ao... Não, dá um ESC, melhor coisa. Vamos perguntar aqui. Tira aqui, dá isso aqui. Que lugar é este? Que entrei. A gente coloca aqui pif. Acho que nem eles sabem pela demora. Mistérios. Vamos lá. Ótima exploração. Você encontrou uma parte muito importante, histórica de funcionamento das primeiras versões do Windows. Vou dividir a resposta em duas. Vamos lá. O MS-DOS executável. O programa que você está utilizando, ele é o gerenciador de arquivos e a interface principal do Windows 1.0, pensando ele como uma versão extremamente primária do que conhecemos hoje como explorador de arquivos. É a parte dele que você navega pelas partes e abre os programas. Que você está dentro da pasta Windows. Program Information File. Agora a parte mais importante. Ok. Lembre-se que o Windows 1.0 não é um sistema operacional completo, mas sim um ambiente gráfico que roda em cima do MS-DOS. Muitos programas populares da época eram feitos para MS-DOS, modo texto, não para Windows. Entendi. Ou seja, resumindo aqui, é a pasta Windows, né, de hoje em dia. Então, aqui não tem muito o que mexer. Vamos dar Alt, espaço, com as setas aqui. Vamos fechar. Fiz merda aqui já. Dá um... Como é que ele está finalizando sessão Windows? Vamos lá. Aqui é rodar. Janelas. O About. Ok. Ok, vamos sair dessa parte pif. Simplesmente eu não tenho como fechar a janela, é só um explorador, então eu dei um back.
para sair. Vamos abrir aqui um software, né? Aqui já vai funcionar. Vamos ver se aqui eu já consigo mexer aqui no close. Aqui eu já consigo fechar, mas vamos abrir o primeiro aplicativo aqui. Ctrl A. Esse atalho não existe ainda. Mas aqui é o Notepad. Então, vou dar um Enter aqui. Vou já colocar aqui dessa forma. Desta forma, está funcionando a digitação no Windows 1.0. Legal, né? Então nós temos aqui o nosso primeiro aplicativo que a gente está testando. E deixa eu fazer um teste aqui. A gente estava digitando muita coisa lá no MS-DOS. Mas se eu quiser botar 2 pontos aqui, tá, não funciona. Eu não tenho C cedilha. No lugar do C cedilha é ponto e vírgula, com shift apertado, 2 pontos. No lugar do ponto e vírgula 2 pontos é barra, com shift apertado e interrogação. Ok. O que mais muda? Maior e menor que é igual. Vírgula e ponto estão no mesmo lugar. Se eu jogar Alt R mais W, não funciona, não sai nada. Bom, gente, vamos lá. Salvamos lá o nosso editor. Deixa eu clicar aqui na janela. Até abrir aqui a calculadora. Mas deixa eu fechar aqui. A gente estava mexendo aqui. E o legal, foi até bom ter voltado, né? Que o vídeo aqui ele parou. A gente salvou aqui o arquivo, que é um editor de 1985, né? A gente até consegue ver ele aqui, ó, sobre 1985, ou seja, um software dessa época. E assim, ó, até foi legal que eu não sabia que ele voltava aqui. Eu achei que tinha que procurar o arquivo que ele salvou em algum lugar para dar continuidade. Olha só que legal. Eu vou colocar aqui mais coisas, mais informações, e eu vou pegar aqui novamente no Alt espaço, vou pedir para fechar. Olha só, ele pergunta se eu quero salvar. Sim, se eu salvei, ele dá aqui as mudanças. Eu não sei se ele gera exatamente o arquivo, mas provavelmente gera, porque se eu quiser, né? Ele tá aqui, ó. Legal. Eu não preciso, ele gera um arquivo sim, mas eu posso salvar e salvar. Esse, né? Vamos lá. Não quero fazer até melhor, ó. Aproveitar que eu tô aqui. Save. Agora eu quero eu quero abrir o arquivo. Open. Então aqui eu já tenho alguns arquivos que eu posso abrir ou não. Dá um cancel aqui, ó. Ou seja, legal. E aqui eu posso pedir um arquivo novo. Vou fazer uma nova digitação aqui. E eu posso salvar. Aqui ele está perguntando o nome que eu quero salvar o arquivo. E aqui ele já tinha informação do sistema, porque acho que é por isso que ele não permite salvar. Mas vou colocar aqui, tá lá, 2025. Salvar. E agora se eu quiser voltar nele, eu vou aqui em Open e vai estar o meu arquivo 2025 aqui. Dá um tab aqui. Aqui, ó. Eu tenho o ABC. Na verdade ele salvou. Salvou aqui no nome. E aqui eu tenho Open. Dá um tab para vir aqui. E ele está aqui. Muito legal. Eu consigo botar exclamação? Olha só, consigo. Ih, tá escrito errado, saiu muito tá bom, vamos lá. Vamos fechar isso aqui. Vamos dar um fechar. Tá bom, pode salvar, já que você faz questão, salva tudo. É muito gostoso em trabalhar com isso aqui. Legal. Vamos lá. Calculadora não tem mistério. Eu não tenho o mouse, mas eu acho que eu consigo fazer aqui, ó. 1985 menos foi? Não. Aliás, acho que foi, hein?
Deixa eu zerar ali de novo. 1985 menos 2025. Menos de novo. Ih, gente, fiz alguma besteira aqui. Ó, 2025 menos 1985. Enter. Não foi. Menos de novo. Era pro Enter funcionar, né? Vamos zerar ele aqui mais uma vez. 2 mais... Ih, gente, rapaz. Vamos lá, só quero 2 mais... Ok, eu não sei o que aconteceu não, mas aconteceu isso aí. Vamos lá. 2 8 menos Enter. 14. Ok, acho que eu estou usando isso aqui errado. Vamos tentar de novo, ó. 10 mais menos. Que eu estou colocando o número, né? O operador lógico. 8 mais. Será que eu tenho que colocar se ele é positivo primeiro? Ó, zerei. Menos 6 mais. Ok. Alguma besteira eu tô fazendo e é isso aí. É que nervoso não ter a ponteira do mouse, né? Mas vamos lá. Vamos fechar a nossa calculadora aqui. Vamos voltar aqui para os nossos aplicativos, né? Vamos testar aqui o calendário. Dá um enter no calendário. Olha só, gente. Calendário, 1 da manhã. E é pior que a data tá certa, hein? Sunday, junho, 29 de junho do ano de 2025. Tá perfeitinha a data. E aqui basta você ir colocando, tá vendo? Dentro dos campos de horário. Que você vai olhando isso aqui. Muito legal, cara. Deixa eu ver se eu consigo mexer mais alguma coisa aqui, peraí. Views, day, meses. Olha só. Que legal, hein? Deixa eu ver, ó. Aí eu consigo ir pra cá? Não, tem que ir pra baixo. Porque ele vai trocando os anos. Ah, já estamos em 2026, hein? Sendo um sistema de 85 mostrando o calendário de 2025. Bom, o que mais a gente tem aqui? Today, hoje. Ele já marca a data de hoje. Vamos ver. Alarms. Set controls. Alarm control. Ring. Eu posso mudar aqui para alguma outra coisa? Tipo, 2. Eu acho que eu não tenho som aqui, né? Mas acho que ele devia ter algum barulho, não sei. Settings. Ok. Mas eu não é possível ouvir ainda. Deixa eu botar aqui, ó. Aqui, ó. Day months. E dessa maneira aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Não, isso não. Mostrar. Legal. Também tem que controlar aqui e ali, né? Próximo mês passado. Muito legal. Deixa eu testar aqui, ó. Icon. Olha só. Eu acho que isso aqui seria minha área de trabalho, meu desktop. Ou seja, eu botei a calculadora no meu desktop. Acho que com o mouse seria mais legal, né? Mas vamos lá. Não tem muito mais o que fazer com ela aqui. Então, vou fechar. Yes. 2025. É um bom save. Eu não entendi muito bem como funciona a parte de icon, né, dos ícones, mas vamos lá. Vamos passar para o próximo aplicativo aqui, que é o Card File.
Ou seja, a gente tem post-it aqui, né? Em outras palavras, isso aqui que a gente tem. E nós temos aqui alguns post-its. E eu não tenho muito mais o que fazer aqui, né? Deixa eu tentar fazer aqui de novo. Solicitar o ícone. Ele abriu o ícone do post-it. Ok. Eu não consigo mexer em tab, muita coisa aqui. Eu só consigo mesmo... esse aqui foi no sistema errado que ele mexeu. Enter, nada. Então eu só consigo mesmo no Alt. Eu consigo mover ele para qualquer lugar que eu queira aqui. Isso que é legal, mas... Ok. Olha só. Tá bom aí. Tá, ok. Ele sumiu. Eu só não entendi muito essa função dele, mas ok. Pode ser que com o mouse faça um pouco mais de sentido. Cards, delete, duplicar. Eu consigo até duplicar card, hein? Legal. Provavelmente clicando com o mouse ali atrás eu consigo movimentar para frente e trás. Até com um 3D bem avançado, né? Talvez para época, não sei. Index 2. Então esse é o Index 2. Legal. Incompleto, assim, na minha opinião, é muito mais, assim, complicado de mexer. Acostumado com os softwares de hoje em dia, parece ser bem cansativo de manipular. Mas, de qualquer maneira, eu tô achando ele bem completo. Aliás, está sendo uma surpresa, né? Poder estar trabalhando com isso aqui. Em calendário, ele vai voltar de onde eu estava. Calendário não. Mas ele também voltou de onde eu estava, eu acho. Vamos lá. Aqui. Não, aqui ele já não voltou. Talvez se eu pedir para ele abrir, ó, ele venha. Dá um tab aqui. Dá um enter. Aí, ele voltou. Deixa eu voltar aqui, vai. Calendar, card. Vamos agora é clip XL. Eu acho que é outro editor de texto. Pelo menos parece ser. Clipboard? Será? Não sei. Será que tem a ver com vídeo isso? O que seria? Eu não sei. Realmente eu não sei. O que este aplicativo faz? Hoje em dia é aplicativo o nome, né? Mas naquela época, sei lá, o que esse programa faz? Isso teve uma mudança. Aplicativo, programa. Então teve essa mudança de aplicativo, programa. Ok, isso aqui parece que é a área de transferência. É uma memória temporária do computador que guarda qualquer coisa, ou seja, isso aqui seria as cópias, o ambiente de cópia. A palavra, como lá, você abre o programa do bloco de notas, escreve uma palavra. Ok. Só uma curiosidade. Como funcionam as cópias? Eu consigo marcar, fazer um copiar e colar? Mas vamos seguindo aqui, enquanto ele vai pensando lá. Realmente foi uma boa pergunta. Ótima pergunta. Selecione, copiar, recorte, copie. Cola, abre o bloco de notas, ok. Ou seja, né? Em outras palavras, vamos dizer assim, de uma forma mais atualizada, seria o Windows V. Para quem não conhece, isso aqui, ó. Tá.
Deixa eu marcar aqui fora. Windows V. Isso aqui, ó. A área de transferência. Eu consigo ver as imagens que eu joguei lá. Então, bem ou mal, é uma tecnologia que estava presente lá atrás, né? Então, vamos ver. Clock. Isso aqui é o relógio. Não tem muito mais o que falar sobre o relógio. Control. Isso aqui é para fazer o controle. Mas eu não quero mexer em nada disso. Tá. Painel de controle. Fechar isso aqui. Vamos testar aqui, canal de Coolphone. Bom. Esse aqui é o Notepad. Deixa eu ver aqui, acho que inclusive a gente consegue até abrir coisa que a gente estava fazendo lá atrás. Aqui, ó. 2025 ali. Muito legal. Bom, vamos lá. Acho que vamos ver se tem mais alguma coisa aqui nessa linha que a gente pode mexer, mas acho que fontes, arquivos fonte não vai ter como mexer, né? E aqui o MS-DOS executável. Aqui são os arquivos do MS-DOS. Bom, vamos lá. Antes de a gente perguntar aqui de novo o Notepad, né? Vamos lá. Aqui a gente tem o Paint. Olha só que legal, cara. Só que eu acho que eu não vou conseguir. Eu não vou assim, é só apertar a barra de espaço aqui. Toda vez que eu mantenho ela apertada, ele vai segurando. E aqui eu vou fazer. E aqui eu vou indo pelo pixel. Fazer uma carinha ali. Fazer as mãozinhas aqui. Olha lá, estamos desenhando. Literalmente chamado antiguinho. Fiz ali um rostinho bonitinho. Né? Deixa eu abrir aqui, ó. Pedir para ele vir aqui em cima, na janela. Olha só, tem scripts aqui. Deixa eu jogar ele pra cá de novo. Será que eu consigo mexer aqui em cima? Sem o mouse? Deve ter alguma forma. Deixa eu ver aqui. De manipular. Ele deu um zoom ali. Isso, acho que sim. Talvez um close, né? Uma pena. Eu acho que não.
que eu não vou conseguir subir ali, mas enfim, né? Não deve ter muita mais coisa ali diferente, né? Não tem muito mais coisa não, pessoal. Vamos trocar aqui o aplicativo. Vamos finalizar ele. E vamos salvar também, ó. Bonito. Save. Então, Paint é isso. Practical Doc, que seria um leitor de PDF, um leitor de documento. Mas eu consigo também escrever nele, mas acho que seria isso. Ou seja, esse aplicativo. Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui para o início e fechá-lo. Readme. Leia-me. Eu também consigo editar, escrever alguma coisa. Eu posso colocar qualquer coisa aqui, jogar para fechar. Ele quer que, perguntando se eu quero salvar as informações. Pode ser. Reverse. É um joguinho que... Olha o mouse. Agora a gente consegue ver a ponteira daquela época. Mais espremida que parece, né? Ok. Tá. Então seria assim. Ah, tá, acho que entendi. Aqui paralelo aqui as cores, tipo isso. Bom, também é mais fácil procurar ali onde o botãozinho, onde o mouse muda, né? O cursor muda ali de forma. Aqui, ó. Involuntariamente, não? Isso aqui acredito que seja um jogo para 2 pessoas, mas o azul ganhou. É isso aí. Vamos lá, fechar aqui, dar um fechar o joguinho também. Resume, estava aqui, esse aqui é Roman Phone, Script Phone, Spoiler Phone, No Prints Connect. Ou seja, talvez seja para imprimir alguma coisa. Terminal. Aqui seja talvez para digitar alguma coisa, não sei. Bom, vamos fechar aqui o terminal. Win.com também. Né? Bin, arquivo binário. Ok. Mod Canals. Então vamos fazer aqui o nosso parecer final, né? Para a gente encerrar aqui o vídeo. Eu sei que ele já ficou bem extenso. Eu só queria realmente saber, né? Do que se trata. Acho que eu até fechei, cara. O Gemini. Fechei. Não tem problema não. Deixa eu abrir aqui de volta. O Gemini. Lá, não copiou? O que era este app? Ah, tá, acho que ele... Peraí. O VO3, suas ideias, ganham para começar a escrever um cenário. Eu tô fazendo um vídeo. Então, realmente isso aqui não vai funcionar. Eu quero... texto. Não. Eu não quero só que ele faça uma pesquisa, eu não quero que ele gere nenhum vídeo, né? Que era este app. Cliquei ali
automaticamente, né? Que quero testar, então acabei indo para lugar errado. Mas sim de um ambiente operacional, de um erro específico. O erro cannot phone, apenas uma janela no canto. O arquivo de fonte ele contém dados necessários para que o sistema operacional e os programas possam exibir todos os textos. Ok. Geralmente fonte de bitmap ou um rastreador linear. Ok. Ou seja, no aplicativo ele era só ele só servia para armazenar fontes, geralmente de bitmap, que continham de desenhos de cada caractere em tamanho fixos para serem exibidos na tela. Era só isso. Então, tá bom. Ok, gente. Pessoal, então vou deixar esse vídeo aqui por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vamos gravar a parte 2 desse vídeo. Vamos gravar a parte 2 desse vídeo, mas assim, o que vocês acharem desse vídeo, dessa primeira execução do sistema operacional, do primeiro sistema operacional que a Microsoft veio a lançar, né, efetivamente, que é o Windows 1.0, o que vocês acharam, o que vocês têm críticas, assim, o que vocês acham que pode melhorar. Eu sei que o vídeo ficou extenso, mas está bem completo ao meu ver, mas se vocês querem vídeos mais rápidos, mais, né, objetivos, coloque aqui no comentário. Pessoal, lembre de dar o like para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas. Lembre-se de se inscrever no canal. E é isso aí, pessoal. Eu acho que em relação ao 1.0 está bem completo, a gente fez desde o início ao fim. A única coisa que talvez eu possa ter feito errado é que eu não copiei os arquivos DOS completo para dentro do C. Eu copiei os do Windows, mas de qualquer maneira funcionou. Mas fica para o próximo, então, que a gente, no próximo vídeo a gente pega e faz diferente isso. Eu vou fazer uma nova imagem para testar o 2.0, a gente copia só o DOS e não copia os arquivos do Windows 2.0 e ver se alguma coisa vai mudar ou não. É bom que a gente faz os dois testes dos dois jeitos. Então tá bom, pessoal, vamos encerrar por aqui o vídeo. Até a próxima. Lembre-se do like e se inscreva no canal, isso ajuda bastante. Valeu!